E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta com mais um Overdrive, o seu regional do mundo geek, nerd, pop, do entretenimento, do que você quiser. Para compor a nossa bancada, hoje eu tenho aqui o meu querido Fred, com quem eu não estava mais fazendo o programa há um tempão. Como é que você tá, Fred? Fala, Rafa, fala, meus queridos ouvintes. E realmente teve um períodozinho ali que a gente teve um certo desencontro ali. A Rafa tava de um lado, eu tava do outro, mas alegria imensa estar aqui finalmente reunidos novamente para comentar aí os tópicos mais relevantes da semana. Tá aí, muito bom estar aqui com você de volta, Fred. Espero que a gente não demore muito para estar em programa junto de novo. A outra pessoa que está aqui com a gente é, obviamente, o nosso querido Cá. E aí, Cá, como é que você tá? E aí, meus caros, boa noite, meus ouvintes. Boa noite a todos. Eu tô bem. Eu tô bem. Calma lá, eu tô bem. Bem Muita cansado. coisa, Bem... mas passo bem. Bem, né? Sexta-feira que a gente tá gravando esse episódio, depois de uma semana bem cansativa. Quem não tá destruído é meio doido, né? Mas tudo bem, faz parte. E a gente tá aqui para trazer a alegria dos nossos ouvintes. E a gente vai embarcar então logo no nosso elevador e vamos para o nosso primeiro andar, que vai ser o bloco de streams e séries. Vocês estão prontos? Opa. Então vamos lá. Então, galera, o primeiro tópico do nosso bloco, quem vai trazer para vocês é o Fred. E eu vou pedir logo para você, Fred, por favor, sem spoilers, porque eu ainda não tive tempo de assistir o episódio da semana passada. Tá? Eu não tive tempo. Eu trabalhei muito essa semana, Fred. Por favor, sem spoilers. Tranquilo. Bom, gente, a primeira notícia que eu tenho aqui é comentando sobre a série mais comentada desses últimos tempos e talvez a série mais comentada do ano. Não sei se vai ter alguma que vai chegar assim pra pelo menos de nome bater essa. Mas o último episódio da temporada de The Last of Us sai nesse domingo. Vale ressaltar que essa segunda temporada teve 7 episódios ao total, mas a história do jogo só será finalizada na terceira temporada. Vocês acham que vai ter uma quarta? Olha, eu tenho um medo, assim, considerável do que pode ser uma quarta, porque, assim, já tirando o elefante da sala, eu tenho vários problemas com a série, porque eu sou aquele cara chato do jogo, sabe? Tipo, eu sou apaixonado pelo The Last of Us 2, é meu jogo favorito, então fica um monte de coisa, tipo, mas no jogo é melhor aqui, mas essa mudança que eles fizeram não tinha porquê. E aí, nossa, uma quarta temporada e não teria o material original, né? Porque até... Não tem a confirmação que vai ter um The Last of Us 3, tipo, se vai ter ou não, se tiver, não sabemos a data. Então, assim, eu acho que eles partirem de algo completamente do zero pode ser extremamente perigoso. E você, Cá, tem alguma opinião sobre o assunto? Eu acho que já seria um pouco de... Eu concordo com o Fred. Eu acho que seria um pouco demais eles fazerem isso, como ele falou. Não tem material. Então, tipo, você pega uma história que já tá ali consolidada, né? Tem um jogo, tem tudo mais. E ela é pra ser baseada no jogo, cara, uma quarta temporada aí eu acho que seria bem arriscado eles fazerem. É uma carinha de Game of Thrones isso, hein? Do seguir o material depois do livro. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso, cara. Eu ia falar que eu acho que é atestado de que você tá fazendo pelo dinheiro e não para seguir o material fonte, né, que você tá usando. Nossa, mas eu acho muito difícil. Assim, eu espero muito que eles de alguma forma, tipo, mantenham os pés no chão e falar, não, a gente não vai fazer sem o jogo aqui, mas olha do que a série tá rendendo, assim, tipo, novamente, eu acho que é a série mais comentada do ano até então. Acho muito difícil eles frearem, assim, nesse nível. Eu acho que a própria decisão de dividir o jogo em 2 temporadas já é pensando nisso, né? Já é pensando que o material vai acabar. Mas depois que surgir a terceira temporada, nossa, aí vai ficar
a dúvida do milênio. Eu cheguei até a considerar a possibilidade deles fazerem spin-offs, né, de alguns personagens do jogo com quem a gente não trabalha tanto, sair do nosso núcleo principal ali. Mas eu também não acho que eu sou a favor dessa ideia, não. Eu acho que spin-off seria uma alternativa mais interessante, né? Até algumas coisas que, tipo, eu sinto falta da série é justamente eles expandirem o material original, né? Porque tem muita coisa no jogo ali que só tem uma pontinha ou outra e daria pra ser explorado isso. Tipo assim, mas é de novo, né? Aí é uma coisa partindo do zero, tem aquele risco, tipo, da série se comprometer. É arriscado de toda forma, né? Mas essa ideia que você falou, acho que pode ser algo mais, assim, pé no chão, algo menos volátil do que tentar uma história inteira, tipo, essa aqui é a quarta temporada de The Last of Us definitivo, sabe? É a sequência da história. Bom, só esperando pra ver, né, galera? A nossa outra notícia aqui do bloco de séries, galera, é sobre também uma série muito comentada, só que agora é sobre uma série, entre aspas, porque muita gente não considera, de comédia. A quarta temporada de The Bear ganhou finalmente um trailer completo. A série estreia no dia 25 de junho no Disney Plus, e no trailer a gente pode ver todo aquele caos bem clássico de The Bear. A gente vê que o restaurante está à beira da falência, eles têm prazo bem determinado de quanto tempo eles têm até a fonte de renda deles acabar e eles terem que fechar o restaurante de vez. E eu acho que vai ser uma temporada bem interessante. Caso vocês não saibam, eles gravaram essa temporada, parte dela junto da última temporada, da terceira, graças ao sucesso absurdo do elenco, que tá espalhado aí, absolutos sucessos do mundo do cinema, inclusive na Marvel. Cara, ótima série, recomendo. E vamos lá, né? Vamos ver. Vocês assistem The Bear? Eu tentei assistir o primeiro episódio, mas assim, aquele ritmo, aquela coisa de justamente trabalhar com a ansiedade, eu que tenho ansiedade, não casou pra mim. Assim, eu gosto de ver alguma coisa mais intensa, mais adrenalina, mas aquele ritmo ali que lembra coisa de trabalho, assim, eu falei, putz, acho que eu não vou aguentar isso aqui, não. Cara, ela é horrível. Ela dá muita ansiedade assistir. Mas, de alguma maneira, eu também tenho ansiedade. Mas, de alguma maneira, eu consigo achar muita graça na ansiedade deles. Então, eu adoro ela. Eu gosto demais. E aí, você, cara, você assiste? Eu cheguei a ver a primeira temporada. Eu gostei, mas eu acho que não sei, faltou alguma coisa para eu continuar acompanhando, mas vai entrar na minha lista. A questão da ansiedade, poxa, pra mim pegou muito como se fosse aqueles reality de cozinha, sabe? Não chega a ser um MasterChef da vida, mas tem uns que eu lembro que eles são mais, né, Os do Gordon Ramsay. Isso, nossa senhora. Nossa, os reality dele, pelo amor de Deus. Era algo mais ou menos assim. Mas ainda dá pra ver um pouquinho da comédia ali, né? Cara, eu acho muito legal. Eu adoro o Jeremy Allen White, a Iowa Debris, o Ebon Moss-Barack, que vai estar num grande filme do meio do ano agora, da Marvel, galera. Ele vai estar no Quarteto Fantástico. É verdade. Saiu aí um boato de que a atriz também que faz a Tina em The Bear, que é a Lisa, ela vai estar no próximo filme do Homem-Aranha. Um super elenco. É uma série bem tensa, mas que se você souber rir do desastre, você vai gostar bastante. Pelo trailer, a gente sabe que pessoas que já ganharam prêmios como Emmys, em participações especiais nessa série, tipo a Jamie Lee Curtis vai voltar. E vale dizer, a última temporada teve participação especial a rodo e de gente que você nunca iria esperar, tipo John Cena. Então eu tô muito louco pra... quando o John Cena apareceu na minha tela enquanto eu tava vendo essa série, eu fiquei tipo assim, o que o John Cena tá fazendo aqui? E apesar de muita gente ter odiado, eu adorei a participação dele, tá? E eu tô muito louca pra ver quem vai aparecer nessa nova temporada. E agora a gente vai embarcar no nosso elevador mais uma vez e ir para o nosso queridíssimo bloco de cinema, porque ele tá recheado de informações interessantes. Bom, galerinha,
começando o bloco de cinema, eu vou falar de uma coisa que tomou conta da minha timeline na última semana. O elenco do filme O Despertar da Colheita, que é o novo filme da franquia de Jogos Vorazes. Na última semana, eles anunciaram muitos nomes absurdos para esse elenco. Foi coisa, tipo assim, de louco. Eu vou começar falando das crianças, que eles anunciaram 2 menininhas, que elas não têm... Uma delas é, tipo assim, o primeiro papel dela. Eu achei ela uma fofa. É Yona Bell. O nome dela, ela vai fazer um personagem chamado Lulu. Tem uma outra menina chamada Molly McCann, ela vai fazer uma personagem chamada Luella McCoy. Um outro personagem também, chamado Wyatt Callow, vai ser interpretado por um ator também pouco conhecido, mas que agora todo mundo sabe quem ele é, que é o Ben Wang. Atualmente está no cinema em um filmezinho pequeno chamado Karate Kid. E aí entra a galera peso pesado, né? Que eles anunciaram essa semana. Ralph Fiennes, que é simplesmente o Decano Lawrence de Conclave. Ele vai ser o presidente Snow. A Elle Fanning, que estava também na última temporada do Oscar, no filme Completo Desconhecido, vai ser a F. Trinket. O Kieran Culkin, mais uma vez, na última temporada do Oscar, o cara ganhou, vai ser o Caesar Flickerman. Toda essa galera no novo filme de Jogos Vorazes. Absurdo. O que vocês acham desse elenco, galera? Haja salário pra pagar esse cast. Nossa, você vê que o salário vai ser caro justamente pela descrição da Rafa. Ah, esse aqui tava no Oscar. Ah, esse foi indicado ao Oscar. Ah, esse ganhou o Oscar. Falando, nossa, quem vai desembolsar isso aí? Estão querendo fazer meio o padrão do Oppenheimer, sabe? Que tava todo mundo ali de gente grande no elenco. Tipo, às vezes o cara aparecia por 5 segundos, mas você fala, oh, eu conheço esse ator aí. Não, isso aqui foi de um jeito do... Tipo, não absoluto nada. E falou, ó, vamos tacar todo mundo aqui nesse filme, entendeu? E vai ser desse jeito, porque é isso aí. E, gente, o mais louco desse elenco daí é que a Elle Fanning, o Ralph Fiennes e o Kieran Culkin, as pessoas estavam pedindo por eles na internet e eles conseguiram eles. Eu achei isso absurdo. Foi tipo assim, é o primeiro filme que os fãs conseguem escalar realmente os atores pro papel que eles querem. Eu achei muito engraçado isso. Mas assim, eu tenho pouco contato com Jogos Vorazes, né? Eu vi só o primeiro e esse último lá, que é o flashback do Snow. Você acha que é um fancasting válido? Ou é tipo um fancasting mais pelo fancasting mesmo? Porque às vezes tem uns fancastings que são bem do mais ou menos. Cara, eu acho que é super válido. Olhando assim, eles parecem realmente com os personagens que eles vão interpretar, mais novos. Então eu acho que vai dar bom. Sem contar que todos eles são excelentes atores, né? Então. Inclusive, já do que isso vai ser essa nova história? Porque eu tava pensando, tipo, tem a trilogia da Katniss. Aí teve esse último agora que pegou um flashback do Snow, tipo, eu, de novo, vendo de fora, assim, conhece muito pouco. Eu não consigo ver o que dá pra seguir de história agora, só se pegasse uma coisa do zero, mas tá falando do Snow de novo, né? Não. Esse, o Despertar da Colheita, é sobre os jogos do Haymitch. Sabe quem é o Haymitch? É o mentor da Katniss e do Peeta. Ah, justo. Aquele que vivia sempre bêbado, é o mentor deles. Vai ser sobre os jogos dele, na época que ele foi escolhido para os jogos. Então é o meio termo dos flashbacks agora. É o meio termo. Tem os jogos atual, que é o 70 e pouco, que é o da Katniss. Aí tem o lá atrás, que é o da Lucy Gray. E aí tem agora o dele, que é lá pelo meio. Nossa, nem sei como define essa palavra. É o sequel do prequel, agora virou bagunça. O importante é que vai ser bom. Eu espero que seja. E uma coisa que eu vi hoje, tipo, poucas horas antes da gente gravar esse episódio, que é gravado na sexta-feira, dia 23, é que eles anunciaram uma audição aberta para um papel no filme. Ou seja, um concurso para algum fã sortudo fazer um papel no filme. Olha que bacana. Eles
Eles postaram nas redes sociais, eu vi pelo Twitter, que diz assim: para fazer o teste, mostre o seu melhor. Atue uma cena, cante uma música ou nos surpreenda com algo totalmente novo. Todos os talentos são bem-vindos e não é necessária experiência anterior. Olha que legal. Imagina você aparecer nos Jogos Vorazes. Infelizmente, galera, se você está ouvindo do Brasil, você não pode tentar a sua sorte, porque essa promoção é válida somente para residentes dos Estados Unidos. Desculpa acabar com os seus sonhos. Jogou a bola pro ar e cortou logo na sequência, não nem pra sonhar. Olha só, dá pra sonhar. Se você conseguir se mudar para os Estados Unidos com um endereço válido até dia 6 de junho, vai lá, galera. Você só precisa ter um endereço válido nos Estados Unidos até dia 6 de junho, que é quando acaba a promoção. É só isso que você precisa. Um endereço válido nos Estados Unidos até dia 6 de junho. A promoção já está valendo. Se vocês entrarem no Twitter deles e procurar esse tweet, vocês provavelmente vão ver muita gente fazendo piada, porque tem muita gente fazendo piada já dizendo que estão se sentindo os próprios tributos, tendo que fazer gracinha para a capital. Mas vocês também devem encontrar pessoas postando os seus vídeos de talento, porque é pro vídeo ser postado no próprio tweet que eles botaram. Então... Nossa, a coisa é público, não é nem tipo um e-mail particular? Não, Nossa. É público. É bem Jogos Vorazes mesmo. É realmente algo mais caro do que só ir para os Estados Unidos. E olha que só isso era caro, hein? É bem público, é algo bem Jogos Vorazes. Então, vale dizer que a sorte esteja sempre a seu favor, galera, desde que você esteja nos Estados Unidos. Não que eu recomende isso no momento. Mas tudo bem, eu vou passar para uma notícia do Fred agora, porque senão eu vou falar duas seguidas e eu não quero falar duas na sequência. Fred, manda a sua notícia antes da minha, por favor. Bom, a minha notícia é relativamente curtinha, só aproveitar justamente para pontuar os tópicos da semana. E eu queria comentar que teve a estreia de Missão Impossível Acerto de Contas nessa quinta-feira, dia 22 de maio. Lembrando que a franquia que, se eu não me engano, tem 8 filmes ao total. Acho que é isso. Assim, ainda não é uma coisa oficial, assim, ainda não bateram o martelo, mas tem boas chances de esse ser o último da franquia. Então, para as pessoas que gostam bastante de Missão Impossível, de ação do Tom Cruise, né, que ultimamente são quase palavras sinônimas, né? Fica aí a oportunidade de você ver, talvez pela última vez, o famoso supostamente. Aí chega ano que vem e o Tom Cruise faz assim: e se eu fizer só mais um? Não, nossa, a carinha dele de... Ele não vai conseguir aposentar, sabe? O cara que tá nessas, assim, é vício em adrenalina. O cara vai ficar, tipo, parado na casa dele e falar: nossa, não, tem que arrumar alguma coisa pra fazer e filmarem isso. Tom Cruise vai estar de bengala, pulando de paraquedas, galera, correndo. E olha, eu espero que esse filme ele seja mais tranquilo em relação à questão de bilheteria, porque eu pessoalmente gostei bastante do último filme que teve, antes desse, obviamente, mas assim, dá pra dizer que ele apanhou legal ali pela competição do Barbenheimer, né? Tava todo mundo falando, tipo, Nossa. Qual dos dois ali ia sofrer mais, se ia ser a Barbie ou o Oppenheimer na questão da bilheteria. No final, os dois foram muito impulsionados e, tipo, quem apanhou foi Missão Impossível. Verdade. E você acha que Lilo Stitch pode bater no Tom Cruise agora? Nossa, que é difícil, né? Porque os live actions da Disney tá um mix, né? Porque normalmente eles dão muita visualização, muita bilheteria. Só que assim, o Branca de Neve fez um estrago recente que é difícil mensurar qual que vai ser o impacto do Lilo Stitch, mas em compensação, tô falando que ele é melhor, né? Que é um dos poucos live actions da Disney que se salva. E é Lilo Stitch, né? O Stitch é o queridinho da galera. Nossa, se tiver 2 problemas de bilheteria de Missão Impossível, os dois, assim, finais, Tom Cruise vai morrer por dentro. Eu ia achar engraçado se no último filme ele apanhasse de Lilo Stitch, mas tudo bem. Então tá, galera, essa foi a notícia do Fred. Eu vou falar a minha agora pra vocês. O
filme do nosso queridíssimo Vaguinho Moura, o longa-metragem O Agente Secreto, foi recebido esplendidamente bem pela crítica especializada, tá? Todo mundo tá dando notas absurdas pro filme, falando super bem dele. No site Rotten Tomatoes ele estreou com 100% de aprovação da crítica especializada, o que é ridículo. Filmes simplesmente não estreiam com 100% de aprovação, e esse estreou. E o filme é, obviamente, com o Wagner Moura. Se você não conhece ele, você deveria conhecer, porque ele é patrimônio do Brasil, mas eu vou te dizer alguns filmes dele. Eu assisti um filme dele hoje, inclusive. O nome do filme é Saneamento Básico. Ele vai entrar no cinema brasileiro em sessões especiais, de novo, a partir do dia 29. Procure cinemas legais da sua cidade. Vai ser na sessão vitrine. Então, em alguns cinemas especiais ele vai entrar. Caso você não tenha esse cinema, ele já está no Netflix. Você pode assistir. Mais outro filme do Wagner Moura. Vamos lá. Tropa de Elite. Pronto, o filme mais famoso dele, provavelmente. Temos também a direção de Kleber Mendonça Filho, que é simplesmente o diretor de Bacurau. Um filminho que ninguém conhece no Brasil, sabe? Bacurau. Meio meia boca esse filme. Fred não gosta. Fred odeia Bacurau. Né, Fred? Pior que eu tenho a tristeza no meu coração de não ter assistido Bacurau até hoje, você acredita? Poxa, Fred. Eu guardo esse peso, assim. Assim, tirando um pouco o meu da reta, eu tive muita dificuldade pra achar esse filme, tanto na época de cinema quanto streaming, assim, nossa, Bacurau. Assim, por mais que seja um filme muito elogiado, assim, todo mundo recomenda demais, no aspecto de divulgação é um filme bizarramente nichado, tipo, eu Mas até você sabe por quê, né? impressionado. Na verdade, não. O período que ele foi lançado e o boicote que ele sofreu. Ah, tá, ok. Isso diz muita tá. coisa. Não, mas até hoje em dia, a questão tipo, de streaming mesmo, nossa, é um filme que se apanha pra achar em alguns lugares. Claro, né? Pensando nos lugares legais pra se ter acesso, né? Sim, Mas, não, ele ainda é difícil de achar. Mas assim, eu queria fazer uma recomendação aqui do Kleber Mendonça Filho, um filme, não tenho certeza agora se de 2023 ou 2024, mas assim, é um filme que não ficou tão popular igual o Bacurau, mas Retratos Fantasmas, um filme excelente dele, tipo, conta um pouco sobre a história ali do cinema de Recife. E, assim, é muito legal ver essa coisa, tipo, a intimidade que o Kleber Mendonça conta ali do lugar, tipo, a própria experiência de vida que ele teve. É uma coisa que eu fico imaginando muito, tipo, nossa, assim, eu vendo o filme, tipo, totalmente distante, né? Eu sou do interior de São Paulo, já fiquei maravilhado, eu fico imaginando, de repente, quem é ali do lugar, quem frequenta as ruas assistindo aquilo. Nossa, deve ser uma senhora experiência. O Kleber Mendonça Filho, ele faz muitos filmes sobre Recife, que é o lugar de onde ele mora, né? Então, de onde ele nasceu, ele cresceu lá. Então, ele tem um olhar muito especial para o lugar. Então, já que o Fred recomendou um filme dele, eu vou recomendar um também. O filme do Kleber Mendonça Filho que eu recomendo é Recife Frio, gente. Eu achei ele muito interessante, assistam. Mas voltando a falar de Um Agente Secreto, só para finalizar, ele recebeu 13 minutos de aplausos em Cannes, tá bom? Simplesmente no Festival de Cannes, 13 minutos de aplauso, e é o cinema brasileiro... Brasil! Brilhando em festivais internacionais novamente, né, galera? É prova de que o cinema brasileiro tá aí, vindo com tudo. Vambora para mais uma excelente temporada de festivais pro cinema brasileiro. Olha, assim, é difícil, né? Tipo, já botar a expectativa tão lá no alto, até uma coisa que é até meio injusta com o filme. Mas, assim, eu não sei vocês, mas tá uma carinha também do começo de campanha do Ainda Estou Aqui. Eu não sei se vocês lembram, assim, eles, tipo, falando no Festival de Veneza, assim, todo mundo elogiando o filme, a gente naquela expectativa pra assistir, o filme não saía nunca no Brasil. Aí, nossa, assim, tipo, de novo, ainda é muito cedo, até maldade com a Agente Secreto já fazer essa comparação com o Ainda Estou Aqui, mas assim, que lembra o início de campanha deles, lembra demais, assim.
se Deus quiser, vai ter a mesma conclusão. Não, é uma maldade absurda fazer essa comparação. E longe de mim querer fazer essa comparação, tá? Eu tô simplesmente exaltando o cinema que está sendo reconhecido internacionalmente. E como o brasileiro tem síndrome de vira-lata, o cinema brasileiro ser reconhecido internacionalmente vai fazer com que ele seja reconhecido internamente no Brasil. Mas o que eu quero dizer é do circuito de festival. Eu não tô nem falando em premiações tipo Oscar, tipo Globo de Ouro, não, eu tô falando de circuito de festival, tá, gente? É diferente o circuito de festival e o circuito de premiação. E eu não falei nem ganhar, eu estou falando em ser selecionado, tá? Porque existe também uma diferença em ser selecionada para festival e ganhar o festival. Ser selecionado já é uma vitória absurda, ainda mais para esses tipos de festivais que são enormes. Tá? Mas vale dizer que o Agente Secreto tá concorrendo à Palma de Ouro. Pronto, falei. Dito tudo isso... Dito tudo isso, a gente vai falar sobre games agora, tá bom, galera? Fred, é com você. Bom, gente, para trazer aqui a primeira informação de games, eu tenho, acho que nada mais, nada menos que a principal notícia do tema, que eu até tava conversando um pouco com a Rafa ali nos bastidores, é uma notícia que transita um pouco entre games e cinema, né? Tava até difícil encaixar no roteiro. Mas simplesmente o jogo Elden Ring vai ganhar uma adaptação em filme live action. Elden Ring, que é o jogo mais recente da From Software, e ele é simplesmente o jogo mais premiado de todos os tempos, com 324 ao total, incluindo o jogo do ano. E o anúncio foi feito pela Bandai Namco, que vai fazer uma parceria com a A24. A gente tem alguns detalhes já do filme. O principal deles é que o Alex Garland, que é o diretor de Guerra Civil, Warfare, Ex Machina, ele vai ser o roteirista e diretor do filme. E uma outra figura interessante aí de ver no casting é o George... Aí eu nunca sei falar George R.R. Martin, R.R. Martin, George R. Martin. Enfim, o famoso escritor de Game of Thrones, que também já estava envolvido na produção do jogo. Ele foi confirmado na produção do filme. A gente ainda não sabe se ele vai ter alguma participação ali na área mais criativa. Mas assim... Esse cara faz tudo ao invés de acabar Game of Thrones. Tudo. Ele gosta de pegar outros projetos. Mas assim, é uma decisão inusitada, até porque os estilos de jogos da From Software têm estilo de narrativa, né, um pouco incomum, assim, um pouco fora do tradicional, tanto que o próprio personagem que os jogadores controlam, ele é sempre um ser desconhecido, sabe? Nunca é um personagem que tem, tipo, o Joãozinho que nasceu no lugar tal. É sempre tipo, o cara sem nome que tá ali no meio do universo. Então, eu acho que pra isso ser adaptado em filme vai ser bem curioso. E também tem a questão do tempo, né? Porque, como a gente tava falando do The Last of Us, assim, as adaptações de jogos têm optado muito por séries justamente pra tentar otimizar esse tempo, né? Aproveitar o tempo das histórias que são bem longas. E Elden Ring não é diferente. Então, assim, eu acho que por um filme, não sei se é uma decisão, tipo, que vai dar errado, mas, assim, eu diria que é uma decisão bem arriscada, assim. A não ser que eles fizessem alguma coisa meio Senhor dos Anéis, sabe? Uma trilogia, uma penca de dinheiro, 3 horas cada filme. Mas, assim, não sei se vai ser o caso. E pra um filme solo, é uma decisão tanto ousada, basicamente. Meio arriscado, então. Eu vou fingir que eu sei o que eu tô falando. Meio arriscado. Cara, diz aí sua opinião de especialista. Ai, cara. Meu Deus, a gente tava até falando disso no grupo, né? Lá do pessoal. Mano. Não revela que a gente tem um grupo secreto. Say what? Secreto. Mas então, a gente tava comentando, cara. Que medo, que medo. Tudo bem, a gente chega falando, vai ser pelo estúdio em parceria com a A24 e tal, ela traz, né, filmes aí que não são filmes que você possa dizer, poxa, esse aqui é ruim, esse aqui
eu vou jogar fora, esse aqui também não presta. Eles conseguem ser sólidos por si mesmos, mas e por mais que a própria Bandai tenha anunciado também, a gente fica com o pé atrás. Ah, mas não sei o que, não tem... Vocês acabaram de falar do The Last of Us. Lembrando, galera, The Last of Us é uma série. O jogo em si já tem duas, né? Tem o jogo 1 e tem o jogo 2. Tudo bem que Elden Ring, né, ali da franquia, do mundo do Souls, né, do Souls-like, junto com outros jogos ali. Porém, Elden Ring tem a própria história dele, e como o Fred falou, cara, não sei como eles vão fazer isso. Vocês vão jogar um Vingadores em cima, fazer um filme de mais de 3 horas, sabe? E ainda mais com o famoso George R.R. Martin, que mata todo mundo e, sei lá, nunca termina nada. Dá um medinho. A gente fica com o pé atrás. Eu espero, não sou aquele fã, eu gosto do jogo Elden Ring, jogaço, morro o tempo todo, mas eu espero com o pé atrás. Só isso. Mas que ele venha muito bem. Eu confesso que eu também fico um pouco nessa linha, mas eu também vou por um caminho um pouco diferente, porque eu acabo me distanciando um pouco do gênero Souls-like justamente pelo estilo dele, tipo, a questão daquele jogo muito punitivo, de estar sempre ali fazendo a coisa mais difícil pra você, é uma coisa que me desgasta um pouco, mas ao mesmo tempo eu vejo que o material é muito rico, assim. Eu fiquei, tipo, muito marcado, inclusive, por, tipo, as histórias do Dark Souls, meu amigo contando, por exemplo, o capítulo ali, né, uma parte do jogo sobre o Artorias e o Sif. Eu não sei dizer se é do Dark Souls 1, 2 ou 3, mas eu sei que é de um dos Dark Souls. E assim, eu achei uma história fantástica, sabe? Mas o estilo de jogo não me pega tanto. Então eu acho que, tipo, ter a possibilidade dessa mídia, assim, do mesmo jeito que, tipo, The Last of Us eu fico meio... Tem algumas ressalvas com a série, mas eu gosto muito da ideia da adaptação, justamente, tipo, eu queria que meu pai e minha mãe tivessem acesso a essa história. Eu acho que uma adaptação assim pode ser, de repente, uma introdução pra mim, sabe? Que acho a ideia, todo o material interessante, mas o jogo não casa comigo, né? Mas a questão é, de novo, justamente todo esse histórico que a gente tem com adaptações em jogos, né? Porque, como o Ká falou, a gente tá citando The Last of Us, mas se pegar na balança ainda tem muito mais coisa ruim do que coisa boa, e, tipo, muito mesmo, assim, deve ser uma proporção 80-20, 80 ruim, 20 bom. Só recentemente que a gente começou a ver produções assim que estavam mais acertadas. E, de novo, essa coisa o estilo de formato também, o orçamento que esse filme vai ter. Eu acho a ideia legal, apesar da questão do filme ser meio controverso, mas, assim, é arriscado, né? É legal, mas tem que ver com cuidado, né? Como o Ká falou ali, com um pezinho atrás também. Então tá, galera, se vocês dizem, eu vou acreditar em vocês, porque vocês são os especialistas em games do episódio de hoje. Maravilha, tem que ser assim. É por isso que eu trago especialistas em games para a bancada que eu apresento, porque eu posso só sentar, beber minha aguinha aqui enquanto vocês dá um descanso debatem. Depois do cinema. Isso aí. E agora o Fred bebe uma aguinha aí, Fred, enquanto eu apresento a notícia para você aqui. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, o editor. Eu, aproveitando, né, que o Fred vai tomar uma água antes de dar notícia, eu quis dar minha pequena contribuição aqui para esse assunto do Elden Ring. Eu não tava sabendo do filme, acho curioso que eles vão fazer um filme, né? Eu também concordo com vocês de que pode ser uma trilogia, pode ser alguma coisa indo nesse sentido. Eu imagino também que eles vão contar uma história de algum dos maculados, porque são vários no decorrer do jogo, né? Então pode ser que eles escolham uma dessas histórias e contem. E essa minha teoria, ela não vem do nada, né? Ela vem porque existem pessoas na internet que estão contando histórias envolvendo o Elden Ring. Inclusive, eu vou até fazer um momento indicação aqui para vocês de 3 canais que fazem coisas muito legais. Tem o Matthew Chessman. Ele faz paródias de vários jogos e as paródias dele de Dark Souls ficaram excelentes, excepcionais, assim, é divertido, muito divertido de ver. Pra quem não tem paciência de jogar, ele também traduz um pouco do sentimento, né, que os jogadores têm no decorrer da aventura. A gente tem o Vatvidya, espero não estar pronunciando errado,
que ele tem os vídeos chamado Prepare to Cry, que ele vai contando a lore dos jogos, né? Então ele fez isso para Bloodborne, Sekiro, todos os Dark Souls, para Elden Ring, e alguns dos vídeos dele de Elden Ring viraram pequenos filmes. As histórias mais impactantes, né, ou as mais importantes, ele fez um filme para cada final. Nesses filmes dele, ele conta toda a história, o Elden Ring permitiu fazer até uma dramatização, então existem pessoas especialistas em captura de movimento cinematográfico, e o VATVidia, ele trouxe um formato de vídeo excelente, que dá para ter uma ideia, assim, de como poderia ser feito esse filme se a história a ser contada for a de um Tarnished, chegando até o seu objetivo, mas mesmo se não for, assim, a riqueza de material que ele trouxe e a forma como ele apresentou é sensacional. E um outro canal também que eu descobri há não muito tempo, chamado Dreading Mortality. Esse rapaz, essa pessoa, né? Falo rapaz porque a voz nos vídeos é uma voz masculina. Fez várias sequências chamadas Journals of a Tarnished, né? Ou Diário de um Maculado. Os Diários de um Maculado, talvez. E essas histórias ele conta como se ele estivesse jogando o jogo, as sensações dele como um maculado, vivendo toda a história e tendo dúvidas e não sabendo das coisas, que é mais ou menos a nossa sensação quando a gente joga alguma coisa de Souls pela primeira vez. Então eu espero que essa escolha do estúdio, né, a A24 não é um estúdio que você joga fora a maior parte dos filmes deles, tem produções excelentes. Então eu espero, na real, que eles peguem um pouco desse material que está disponível na internet para se inspirar e para fazer uma coisa que vai agradar os fãs e também vai agradar as pessoas que não são fãs, que não jogaram, não fazem ideia do que se trata, mas a terem acesso a essa história que é tão rica e tão cheia de profundidades e de detalhes. É isso, um beijo. O Fred vai trazer uma notícia pra gente sobre uma temporada 2.5 de um game que... Eu vou te falar, Fred, me contaram essa notícia aí essa semana. Sabia? Um amigo meu gosta muito desse jogo e ele me contou isso essa semana, então eu já sabia dessa também. Adoro quando você é notícia de game que vocês falam aqui. Conta aí pra galera a notícia desse querido jogo da galera, Fred. Bom, gente, mais uma vez eu venho trazer aqui a notícia do famoso Marvel Rivals, que não tem jeito, tipo, eu jogo demais esse jogo, mas também é o jogo do momento, né, tipo, tá sempre tendo atualizações, tipo, graças a Deus, porque sempre tem conteúdo pra gente trabalhar aqui na Black. E, bom, basicamente, o Marvel Rivals revela detalhes do Ultron, novo personagem que chega aí pro jogo, e novidades para a temporada 2.5. E basicamente, até dando contexto pra Rafa também e pros queridos ouvintes, a temporada 2.5 é uma divisão que eles fazem justamente pra, tipo, poder fazer novas mudanças, adicionar novos personagens sem que, tipo, fique muito tempo de espera, porque eu acho que o total da temporada, até o momento, porque isso vai ter uma mudança na temporada 3, mas é tipo 3 meses. Então, se eles botassem os personagens logo de cara, assim, esperassem 3 meses, tinha a chance do jogo dar uma saturada. Então, com essa quebra, eles também fazem isso pra deixar o jogo mais movimentado, assim, trazer novas dinâmicas. E, bom, gente, o Ultron, eu acredito que... Não digo todos, mas a maioria de vocês conhecem, né? O personagem que é o vilão de Vingadores Era de Ultron, né? Tá no nome do filme. E ele vai chegar como estrategista, ou o famoso suporte. Já foi mostrado algumas imagens dele, o estilo de jogo apesar dele ser suporte, ele é mais focado na cura, ele também tem um poder ofensivo bem de destaque. E algumas novidades que vem para a temporada 2.5 é um mapa novo, que basicamente vai ser a ilha de Krakoa, só que numa versão destruída pelo Ultron, onde ele corroeu a ilha. E aquelas mudanças mais clássicas, sabe? Que sempre tem toda mudança ali de temporada. Por exemplo, personagens tomando buffs e nerfs, as colaborações mudando. Eu queria dizer que tem uma colaboração da Tempestade com o Jeff, que é o tubarãozinho, chamado Jeff Nado, e é 100% baseado no Sharknado, assim, uma coisa que tá
maravilhosa. Você vê o tubarão voando no meio do tornado, ele fala, pô, não é possível que isso vai entrar no jogo mesmo. O meu amigo me mostrou imagens desse tubarãozinho aí, e sem eu nunca ter visto nada desse jogo ou jogado ele, eu escolhi ele como meu personagem favorito. Não, o Jeff, assim, é sensacional. Eu brinco com meus amigos, se fosse pra definir o protagonista do Marvel Rivals, é ele, assim, que é o que estampa o jogo. E, bom, todas essas mudanças aí da temporada 2.5 vai chegar no dia 30 de maio, gente. Então, já fica de olho aí, já deixa a atualização na Steam ou na app. Logo menos tá chegando, hein? Então tá aí, galera, pra vocês ficarem ligados, novidades no Marvel Rivals chegando aí pra vocês. E o Fred vai continuar dominando aqui as paradas de games, porque ele tem mais uma notícia pra vocês de mais um jogo, obviamente, porque a gente tá no bloco de games. Fred, por favor, assuma o comando. Bom, gente, essa aqui é um pouco mais curtinha, porque é basicamente a primeira gameplay de Eye foi revelada. E Mind's Eye é o novo jogo de Leslie Benzies. Pra quem não conhece esse nome de cara, Leslie Benzies é uma das principais cabeças ali dentro da Rockstar Games. Ele teve na participação de jogos como GTA V, Red Dead, assim. É basicamente, não o CEO, mas assim, uma das figuras mais importantes. Mas ele saiu da Rockstar por algumas brigas, teve questão de direitos de royalties envolvidos, que acabou um processando o outro. E aí ele tá criando esse jogo com uma nova desenvolvedora, a Build a Rocket Boy. E assim, já deu pra ver um pouco do estilo, ver claramente tem algumas similaridades com o GTA, mas ele também se propõe a ser uma coisa um pouco mais futurista, ele brinca ali com conceitos mais de sci-fi. Tá bem curioso, assim, eu só tenho críticas, assim, um pouco questão do marketing, porque o lançamento dele tá bem recente, né? Ele vai ser lançado no dia 10 de junho. E é um jogo pouquíssimo comentado, assim, uma coisa que, tipo, é um evento relativamente grande, mas eu não vejo tanta gente dando destaque que era pra esse jogo ter, sabe? Mas, aproveitando que o marketing não está cumprindo o papel tão bem, fica aí a indicação pra vocês ficarem de olho. Mind's Eye chega daqui a pouquinho, praticamente. Se a empresa não faz o trabalho dela, a gente faz aqui na Black, Fred. Não se preocupe. Você está aqui justamente para isso, para informar a galera do que está chegando nas lojas, nas paradas aí, para a galera ficar atenta. E para fechar o bloco de games, vem ele, o homem, o cara, o Fred. Diz aí. Dominando pra surpreender a nesse final, né? Pra surpreender, dominando os charts dos games. Vai lá. Bom, gente, e a última notícia aqui de games, pelo menos, né, a saideirinha do bloco, o desenvolvimento de Stellar Blade 2 foi confirmado pela desenvolvedora Shift Up numa apresentação feita no dia 16 de maio. Ainda não tem muitos detalhes de como que será o jogo, mas é previsto que a sequência chegue antes de 2027. O Stellar Blade, que é o primeiro, né, ele foi lançado em 2024, é um jogo relativamente recente, e ele tem alguns conceitos bem interessantes ali. Ele lembra muito um jogo que eu sou apaixonado, chamado Nier Automata, que inclusive eles até tiveram uma DLC de colaboração, onde era possível pegar algumas skins do Nier Automata no Stellar Blade. E é aquela coisa, né? Os seres humanos foram atacados por uma raça que, me desculpe aos fãs do Stellar Blade, mas eu não vou lembrar o nome certinho. Eles tiveram que fugir do planeta até o momento que soldados treinados de fora voltam pro planeta Terra justamente para tentar recuperar esse espaço para a humanidade. Então o Stellar Blade tá aí. Quer dizer, não está aí ainda, mas já está confirmado. Atualizações futuras traremos aqui. Traremos mais notícias para você sempre, para você ficar atualizado sobre tudo do mundo dos games. Eu, obviamente, não vou trazer essas notícias para você, mas eu vou sempre estar acompanhada de alguém que vai saber o que falar para te manter bem informado, tá bom? Não se preocupe. E agora a gente vai pegar o nosso elevador mais uma vez e vamos para o nosso bloco de música e literatura.
galera, primeira notícia é sobre música. Eu não sei se vocês conhecem essa cantora que eu vou citar agora, mas para mim é uma notícia relevante. E assim como o Fred, eu tenho uma referência à série na notícia. A cantora Renee Rapp lançou o novo single dela, agora no dia 21. O nome do single se chama Leave Me Alone. E ela anunciou que o novo álbum dela, que vai se chamar Bite Me, vai ser lançado no dia 1º de agosto, tá? É para quando tá marcado. E, no estilo clássico da Renee Rapp, se você conhece ela, você sabe como é. Ela, nessa música, no single dela, ela deu uma atacada, uma leve atacada, na antiga série que ela fazia, que é The Sex Lives of College Girl. Leve. Leve, foi leve. Cara, foi leve. Eu não posso citar exatamente as palavras que ela usou. Não. Eu não posso citar porque ela fala alguns palavrões na música, e inclusive nessa parte que ela ataca a música, levemente. Tudo bem que é tá? inglês, mas tem gente que pode traduzir. Tem gente que pode traduzir, eu posso ser processada por isso, Silvio vai brigar comigo. Mas ela ataca a série, boatos na época que ela saiu da série, né? Porque ela gravou as 2 primeiras temporadas, ela era uma personagem regular da série, e aí quando eles foram renovados para a terceira, ela simplesmente saiu da série. E boatos que ela teve um problema com a produção. Então, e a série foi cancelada logo assim que a terceira temporada acabou. Então foi muito engraçado esse leve ataque. Recomendo a música e recomendo que vocês pesquisem sobre essa treta e a fala específica sobre a série. Isso. O K aparentemente entendeu a Mano. referência. Mano. O que você Sabe o acha, que me K? lembrou disso? Meninas Malvadas. Sim! Nossa. Desculpa, não dá. Parece... Inclusive, ela é a Regina George, então faz sentido. Não, eu ia falar isso agora. Parece que a Regina George saiu do Meninas Malvadas. Gente, ela é a Regina George do filme musical dos Meninos Malvados e ela também foi a Regina George na Broadway, tá? A Renee Rapp, caso vocês não saibam. Então faz total sentido. Sim, e uma coisa que eu não sabia, só um adicional aqui, porque eu acabei pesquisando, eu não sou como a Rafa aí. No caso, a Rafa é especialista na Renee Rapp, eu apenas conhecia por alto e por conta das séries, né, na Netflix. Mas uma notícia... É da Max, tá certo. É isso, da Max, perdão. É uma notícia de última hora que eu não sabia. E, inclusive, dia 26 de maio. Dia 26 de maio está marcado o American Music Awards, que vai ser transmitido pela Paramount Plus. E vai ter uma apresentação da Rapp. Verdade, ela vai se apresentar. Amigo, então se vocês quiserem ver ao vivo, então... Eu recomendo, ela se apresenta muito bem ao vivo, gente. Como ela é da Broadway, ela sabe cantar muito bem ao vivo, tá? Não é exagero. Estarei de olho. E, bem, ela gosta de atacar muitas pessoas, ela fala muito palavrões e ela não tem filtro. Essa é a parte mais louca dela, tá? Ela não tem filtro. Então, se ela tiver que falar mal de alguém no meio do palco, ela vai falar. Eu recomendo vocês se gostarem dela. É sobre isso. É sobre isso. Bem, o Fred agora, que eu dei um tempinho pra ele relaxar, vai falar uma notícia sobre um quadrinho novo da Marvel. Que notícia é essa, Fred? Bom, gente, a Marvel ela anunciou um quadrinho novo com foco basicamente na temática japonesa. E essa temática japonesa vocês já conhecem de onde? Isso mesmo, Marvel Rivals. Tudo em torno da Marvel hoje em dia gira em torno de Marvel Rivals. Você vê o sucesso desse jogo, né? A HQ vai ser lançada em junho, explorando alguns temas que já tem no jogo, algumas rivalidades ali que acontecem, né, por causa da dinâmica do jogo. Eles vão acabar brincando com isso nos quadrinhos de personagens ali se enfrentando. E o próprio estilo ali do quadrinho já é muito visível também nas skins que o jogo possui. E falando em skins, não tem como não falar dela. A Peach Momoko já é uma artista confirmada, ela que tem uma grande referência pro jogo e também pro estilo de quadrinhos, né? O X-Men Demon Days dela é muito forte, é muito visível o traço. E além dela, outros artistas como Yuji Kaku
E Hit e Agawa já foram confirmados também na produção. Muito bacana. Cá, você consumiria esse quadrinho novo da Marvel com temática japonesa? Cara, achei interessante. Como eu não diria um bom leitor de mangá, porque eu não sou aquele cara que costuma comprar mangás. Mas eu leio. Quando me chama bastante atenção, eu leio. Mas, cara, diferente. Ainda mais aproveitando que eles estão fazendo por conta do Marvel Rivals. Não sei. Como o Fred trouxe aí. Ainda mais se tratando da Marvel, eles gostam de fazer essa mistura, digamos assim. Achei interessante. Eles têm, inclusive, nomes que desenham muito bem e chamou minha atenção. Eu acho que vale a pena dar uma lida. Isso que ainda vai estar em lançamento, se não me engano, né, Fred? Isso, o quadrinho vai ser lançado em junho, então tá bem fresquinho aí pra ver. Acho que, tipo, eu confesso que fico um pouco preocupado com a qualidade da história em si, por se tratar justamente de uma coisa muito do jogo, mas ao mesmo tempo